Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Camila Guzmão nunca teve medo de ocupar espaços, mas também nunca se deixou levar pela pressa de crescer a qualquer custo. Fundadora da Kaleidoscópio Agency, do Girls Revolution e do Sala Networking, ela construiu negócios que refletem a sua visão de mundo. Impacto, conexão e autenticidade acima de qualquer vaidade. Nessa conversa a gente vai falar sobre os bastidores de um empreendedorismo real, as lições que só a experiência e a vivência ensinam e a importância de criar rede de mulheres que se fortalecem mutuamente. Apertem os cintos que a estrada da Camila já começou. Cami, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros e caroneiras. Que prazer estar aqui, juro. Muito feliz. Estou muito feliz porque, assim, você é uma visionária quando se diz que sobre redes sociais se tornarem um negócio. Você viu essa tendência muito antes das pessoas. Eu queria saber o que te chamou a atenção para você conseguir falar isso vai dar dinheiro. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho um misto de razão e intuição muito forte. Uhum. Eu confio muito na minha intuição, principalmente para negócios, assim. Então, tudo que eu já fiz até hoje, em termos de carreira, de negócio, foi sempre confiando muito nessa minha intuição, mesmo que não fosse tão claro naquele momento. E foi assim com essa questão das redes sociais. Então, quando eu comecei a minha agência, primeiro que eu comecei a minha agência sem ter nenhum plano de negócios, sem ter, assim, nenhuma visão de futuro. Mas quando a primeira pessoa me abordou, a primeira empresária dizendo que eu queria que eu cuidasse do Instagram dela, e aí depois disso apareceu mais um e mais outro, eu disse, gente, peraí, que tem aqui uma janela de negócio. Então, assim, foi tudo muito rápido. Mas não existia um mercado para isso. Então, esse mercado estava iniciando. As agências tradicionais de Recife, elas vieram prestar esse serviço muito tempo depois. Então, ali em 2012, né, no boom do Instagram, a gente começou realmente oferecendo algo que não tinha no mercado naquele momento. E começou de uma maneira muito espontânea. Não foi nem que eu disse, vou oferecer serviço. Mas quando essa cliente me procurou, que é minha cliente até hoje, eu abri o Instagram da marca dela. E ela tá com a gente até hoje, tem 15 anos. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que foi esse misto de razão, no sentido de ter uma cliente querendo o meu serviço, mas também a intuição de isso vai virar um negócio maior. Então, foi a união dessas duas coisas. E o seu blog Chique é Ser Inteligente, você lançou em 2007. Então, você se tornou blogueira quando tudo era mato. Sim, super. Eu sou dessa geração. Sim. Super, dá uma nostalgia falar, porque era muito bom essa época, assim. Eu tinha esse blog super como um hobby. Então, em 2007 eu tinha o quê? 17 anos. Eu amava fazer isso. E lá também isso, apesar de ser um hobby, já era também um negócio, porque eu fechei muitas parcerias, fiz muita publi quando nem existia essa palavra, collabs com marcas. Então, tudo isso, só que nada era tão bem formatado como é nesse mercado de hoje. Tudo era muito mais informal, mas a gente estava ali. Então, acho que foi essa bagagem que me permitiu depois desenvolver outros negócios a partir da internet, porque eu já tinha essa experiência prévia ali como blogueira, então eu conhecia muito bem os setores, né? Eu sabia o que era ser veículo, eu sabia o que era ser contratante depois, porque eu virei agência, então eu sabia como era contratar, eu sabia produzir conteúdo. Então, essas experiências todas vão se acumulando, né? Mas assim, hoje você tem 3 frentes de negócio, mas vamos falar primeiro da agência, porque a gente está falando de influenciadores, depois a gente vai um a um. O que o cliente ele pode ter na sua agência? O que ele recebe quando ele te contrata?
Tá, a gente tem 3 braços principais. A gente tem o braço de conteúdo voltado para redes sociais, então a gente faz desde a parte de planejamento, criação do zero, tanto gravação, edição, fotos, vídeos, roteiros, planejamento estratégico, até a parte de texto, criação de campanhas. Então a gente faz realmente tudo do zero, de ponta a ponta, essa entrega do conteúdo. Então esse é um dos braços. A gente tem um outro braço, que é o braço de RP e eventos, que a gente também faz bastante. Então, tanto acontece da gente desenvolver eventos e experiências para as marcas, quanto também as marcas nos procurarem com um evento já específico em mente e a gente assinar a produção e ou o RP, né, o mailing, fazer toda aquela parte de seeding, ativar os contatos certos, fazer uma lista que seja bem pontual para o que a marca deseja, o que o público que ela quer alcançar. E isso, assim, é uma coisa que assim, modéstia à parte, a gente faz muito bem. A gente tem um mailing muito grande, mas a gente nunca repete mailing, a gente sempre constrói. Legal. A gente sempre constrói do zero para a marca. Eu nunca pego uma lista, copio e colo e faço. A gente sempre começa do zero e a gente pesquisa muito as pessoas que a gente vai colocar para elas terem sinergia com a marca. Então, e também a gente conhece muito todo mundo. Não tem ninguém no meu mailing que eu não sei quem é, porque eu preciso saber quem é aquela pessoa, se ela conversa com a marca ou não. Então, realmente é um trabalho muito bem costurado. E o outro braço é o braço que a gente faz mais planejamento de marketing e branding content. Então, a gente faz assessoria comercial para algumas influenciadoras. Que legal. E a gente contrata também elas para as marcas. E algumas delas a gente faz o planejamento de marketing, outros não. Então, é basicamente isso. Então não é só PJ, você também trabalha com pessoa física. Sim, também, mas assim, é muito mais pontual. 99% PJ. A gente atende muito mais marcas do que pessoas. Então, a gente pode falar que é aquela Caleidoscópio Agency. Você falou agency também ou só Caleidoscópio? A gente é uma agência boutique, mas a gente usa o agency por uma questão de arroba disponível no Instagram. Entendi. Mas é uma agência boutique. Ela vem muito de um lugar de dar a identidade da marca. Então as pessoas chegam até você para elas traduzirem quem elas são para conteúdo nas redes digitais, né? E inclusive para construção de comunidade. Sim. Quando você faz um mailing de um evento, você cria uma comunidade específica para um evento. Sim. Eu acho que às vezes as pessoas não veem dessa forma, mas é um fortalecimento de comunidade. Levar as grandes clientes da marca ou pessoas que combinam. Eu acho que você tem um dom que eu vejo muito claro dessa construção de rede. Uhum. Eu acho que você é muito boa nisso. E quando a gente fala da Caleidoscópio, eu percebi, então, que você começa a oferecer isso para marcas, né? Uhum. Mas quando você percebeu que isso era um talento seu? Então, eu acho que foi bem recente até, sabe? Uhum. Eu nunca me vi muito como essa pessoa. Eu não lembro se a gente conversou sobre isso quando você esteve em Recife, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, pra mim, ser RP e ser uma pessoa super reservada, tímida, etc., eram duas coisas que não combinavam. Uhum. Mas eu acho que o tempo e a experiência, a forma como a minha carreira foi se construindo, foi me mostrando o contrário. Então, porque pra mim, isso foi feito de uma forma muito natural. Então, essa transição, digamos assim, de eu me enxergar como um RP, como uma conectora, como uma pessoa que une marcas e pessoas. Então, eu acho que, assim, de verdade mesmo, eu passei a enxergar dessa forma de uns 3 anos pra cá. Mas, assim, eu tenho aí já 18 anos de carreira, né? Então, realmente, eu fazia, mas eu não me enxergava dessa forma. Tem uma diferença, porque eu acho que a partir do momento que você se olha e se reconhece dessa forma, não é a mesma coisa de você fazer, mas não ter, vamos dizer assim, essa consciência de que você é aquilo, sabe? Não, mas eu acho muito. Inclusive, o Girls Revolution, que muita gente deve conhecer, é um @ super famoso no Instagram, foi criado por você, onde você conseguiu construir uma comunidade de mulheres que tinham interesse em falar de empreendedorismo e posicionamento, né? Eu acho que eram as duas frentes. E como que foi essa criação? Você é boa em criar marcas, né? Ai, obrigada. O Girls Evolution veio em 2018.
Eu já tava... Você fez até um evento no teatro, não fez? Fiz. Você levou a Jojo? Levei. Eu lembro. Foi. A gente levou muita gente legal. A gente levou Jut, Jana Rosa, tava lá também. Assim, teve muita gente bacana e foi muito engraçado, porque, na verdade, o Girls Evolution, ele nasceu para ser um evento. Ele não nasceu para ser um veículo. Ah, é? A minha ideia inicial era que eu queria criar esse evento, porque me incomodava muito que quando tinha eventos sobre negócios, nunca tinha palestrantes mulheres. Sempre eram homens. Às vezes botavam uma mulher, mas sempre que tinha eventos sobre negócios, os palestrantes eram homens. Então eu queria que tivesse esse evento em que todas as palestrantes seriam mulheres. E aí eu pensei, tá, mas para eu criar um evento, antes eu tenho que criar uma comunidade. Tipo, eu não vou lançar um evento do nada, né? Até porque, ali em 2018, eu entendia que esse era um assunto que precisava de uma evolução. A gente não estava no momento que a gente está hoje, em que existem hoje vários veículos voltados a falar sobre empreendedorismo feminino. A gente vive um momento em que essa pauta está muito latente na nossa sociedade. Eu enxergo que ali são 7 anos atrás, a gente não encontrava, assim, eu falo porque eu fui empreendedora a minha vida toda, e eu queria conteúdos sobre isso, eu não encontrava. Então, assim, você às vezes tinha uma coluninha ali no veículo tradicional, mas muito incipiente, mas você não via realmente esse volume de informações que a gente tem hoje. Mas eu pensei, poxa, se eu quero criar esse evento, eu preciso antes saber, né, quem estão essas mulheres que se interessam por isso, entender, foi quase como um benchmarking também, no sentido de que eu imaginava que para esse evento ter sucesso, a gente precisava ter uma comunidade antes. Então, eu criei o perfil, o @, para começar a reunir mulheres que tivessem interesse sobre essas pautas de protagonismo feminino, empreendedorismo, né, eram as duas principais editorias, digamos assim. E o que aconteceu foi que o Girls cresceu muito rápido. Muito mais rápido do que eu imaginava. A gente lançou uma campanha que chamava Compre de uma Garota. E pra você ter noção, eu era, nessa época, assim, eu era tão sem noção em relação à proporção que isso podia tomar, que a conta não era nem profissional no Instagram. Era ainda tipo uma conta pessoal. Eu não tinha feito aquela mudança pra conta business, que você consegue ver as métricas, tudo. Era tipo super assim, bem amador mesmo. E aí, quando a gente lançou essa campanha, que assim, um dia eu pedi pra minha designer da agência fazer um layout e fui dormir e lancei esse layout, que era um template no Stories, que você deveria indicar 5 negócios femininos. Isso aí já foi replicado aos montes, mas eu lancei isso. Então, dizia pra você replicar 5 negócios de mulheres. Lancei e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, você não tem noção. Tipo, eu já tinha mais de 5.000 compartilhamentos. Mentira. Juro. E aí eu só consegui ver isso porque eu tinha 5.000 DMs me marcando. Tipo, eu não tinha essa métrica, eu não tinha como ver isso. Só que as mulheres, tipo, ficaram tão felizes que quando elas postavam, elas me marcavam pra eu ver. E me agradeciam, e diziam obrigada por ter feito isso. Assim, tipo, eu recebi depoimentos que até hoje eu me lembro, porque eram muitas mulheres que se sentiam sozinhas no empreendedorismo e que não se sentiam apoiadas pelos seus núcleos, pelas suas famílias, amigos, etc. Então foi um grande movimento, uma grande corrente de apoio mútuo. Então, assim, eu recebi muita mensagem. Eu sei que eu não consegui mapear 100% de como foi esse retorno, porque a minha conta nem profissional era. Sim. Mas eu lembro que num dado momento, porque assim, eu fiquei tão impressionada com isso que eu comecei a respirar esses reposts. Tipo assim, eu fiquei uns 3 ou 4 dias só vivendo isso, porque não parava. Quando eu achava assim, agora vai estancar, vai parar um pouquinho. Não. Aí, sei lá, uma pessoa famosa postava e aí uma onda de novo de reposts. E aí, lógico que nesse meio do caminho eu ativei a conta profissional do Instagram, porque eu disse, gente, preciso agora acordar que isso aqui, né, realmente tem um potencial muito grande. E nesse movimento também eu ganhei muitos seguidores, assim, de uma maneira muito rápida. E a partir disso o perfil só cresceu. Então eu lancei em julho de 2018 e o evento que foi no teatro foi acho que em março de 2019. Então assim, menos de um ano, digamos, de lançada.
E foi assim, foi um sucesso, foi incrível, assim, foi desesperador, porque eu não tinha noção nenhuma da dimensão das coisas. Então a gente, tipo, eu não tinha investidor, não tinha nada, eu assim, tirei tudo do meu bolso. No meio do caminho apareceram os patrocinadores. Caro, tá? Carérrimo. Carérrimo. E era assim num shopping super chique de Recife e tal. Então, assim, o investimento foi muito alto. Eu paguei para levar os palestrantes para lá, tudo. Então, assim, foi um evento muito caro, que graças a Deus deu tudo certo, mas assim, se pagou. Não, porque eu sei de eventos grandes, Sim, assim, que não eu também. pagam. Eu trabalho nesse mercado e eu conheço muito o mercado de entretenimento, então eu sei que tem eventos, assim, às vezes gigantes que não se pagam, porque é muito caro a estrutura para evento. E aí no meio do caminho apareceram os patrocinadores, então eu tive alguns apoiadores, assim, foi muito legal, mas assim, eu não tinha uma equipe de produção, as meninas da agência que me ajudaram, tipo assim, amigas me ajudaram nos bastidores. Quando eu me dei conta que a gente tinha no dia 400 e tantos kits pra montar, tipo assim, as minhas amigas fizeram um mutirão, foram pra a coxia do teatro me ajudar a montar kit, sabe? Então assim, foi nesse nível. Mas foi lindo, deu tudo muito certo. Ao longo desse ano também eu fiz vários outros eventos em menor tamanho, então a gente fez cerca de 10 eventos ao longo do ano, mas em proporção menor. E assim, foi incrível. E a minha ideia era manter isso, só que 2020 veio pandemia, né? Sim, tudo bem, mas vamos lá. Eu estou aqui pedindo porque Girls Revolution não volta. A Girls Revolution vai voltar. Vai voltar? Esse ano. Que máximo, conta pra gente um pouquinho. Não, então, aí veio pandemia. Uhum. Na pandemia, o Girls continuou crescendo muito como veículo. Então, assim, a gente cresceu exponencialmente, e durante a pandemia também muitas coisas especiais rolaram, de pessoas muito famosas começarem a repostar o perfil, de a gente lançar colaborações com marcas que fizeram muito sucesso. Então, assim, tiveram muitas outras coisas, a gente não teve os eventos presenciais, mas a gente teve muitas outras iniciativas. Então, assim, ao longo desse, vamos dizer, 1 ano e pouco de pandemia, mais roots, né, assim, o pior momento da pandemia, eu acho que a gente cresceu, sei lá, quase 100 mil seguidores, assim, foi um crescimento muito grande. Mas em 2022, em abril, minha mãe teve um AVC muito grave. E assim, a minha família é super pequena, somos eu e meu irmão basicamente para tudo, meu pai falecido, e a gente tinha que cuidar da minha mãe. E eu tinha uma empresa para dar conta também. Então eu sabia que eu não ia dar conta daqueles 3 pratos ao mesmo tempo, eu tinha que deixar um. E aí o Girls foi esse prato, que eu disse, não, eu preciso pausar aqui, porque eu fazia tudo sozinha, tá? Todos os conteúdos, etc. E eu escolhi, de fato, me afastar. Mas isso coincidiu também com uma mudança minha em relação à forma como eu enxergava o Girls enquanto veículo. E o que eu queria dele ali pra frente. Porque eu tenho um negócio, assim, que eu só sei fazer as coisas se eu acreditar e da forma que eu acredito. Então, por mais que o Girls fosse muito bem sucedido, eu sempre pensava muito qual seria o próximo passo. Porque eu acreditava que ele tinha que amadurecer junto comigo, junto com a audiência. Então, a gente veio de um momento em que protagonismo feminino era uma pauta que não se falava, empreendedorismo feminino não se falava muito pouco em nichos e círculos muito restritos, ao momento que, sei lá, tinha 1 milhão de veículos, de pautas, etc., falando sobre isso. E eu queria que a minha forma de comunicar fosse, assim, eu tenho que abrir um parênteses pra dizer que o nosso conteúdo era muito copiado. Muito. Mas era mesmo, eu lembro. Muito, assim, tipo, aconteceu coisas, assim, absurdas de eu entrar num perfil X de empreendedorismo feminino que tinha mais de 20 posts copiados do nosso. E, assim, eu saí printando um por um, tipo, e mandando pra pessoa que era responsável. Porque, assim, eu recebia das leitoras e isso era, assim, recorrente, mas eu que sempre deixava pra lá, sabe? Porque eu acho que a inspiração é natural. Enquanto ficava só no campo inspiracional, tava ok. Mas quando virou cópia a ponto de usarem um tipo de conteúdo que era com a minha voz e postarem como se fosse de outra pessoa. Ah, não. Juro, pegaram a gravação com a minha voz e botaram outro layout como se fosse um conteúdo de outro veículo. Uma loucura. Mas, então, eu precisei pausar, porque eu não estava dando conta daquilo emocionalmente, e eu precisava também pensar quais seriam os próximos passos. E aí, ao longo desse período de lá pra cá,
Não foi assim uma pausa completa. A pausa completa acho que veio mais em 2024. 2023 para 2024, mas assim, eu às vezes postava 2, 3 vezes por dia. Era um ritmo também de conteúdo muito grande. E eu fui reduzindo esse ritmo. E depois de um tempo também eu disse, não, agora eu vou pausar e vou pensar nos próximos passos, porque eu não queria ficar postando só por postar. E aí, assim, eu já venho pensando sobre esses próximos passos há um certo tempo, estruturando na minha cabeça como vai ser, e agora finalmente esse ano, graças a muitas coisas, porque eu acho que o universo às vezes vai trazendo pra gente no momento certo as ideias e energias que confluem com o que a gente quer, e assim, queria dizer que a Grande Magia me ajudou muito, tá? O livro que você me indicou. Que eu amo esse livro, gente. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Muito bom, me ajudou muito. E eu já tô no momento que, de fato, a gente já tá estruturando esse relançamento, digamos assim. E aí, pra qual mês esperamos o Girls Revolution? Olha, entre novembro e dezembro, eu acho que vem aí. Mas pode ser antes, porque assim, eu vou dizer, eu tenho um problema, que eu penso muito sobre as coisas, mas quando eu decido, da noite pro dia, eu boto, sabe, pra moer. Então, pode ser assim, que antes disso aconteça, mas o plano é entre novembro e dezembro. Beleza, me convida porque eu quero ver. Deixa comigo, por favor. Você fala muito nas suas entrevistas que o empreendedorismo nunca foi planejado. E eu acho muito legal porque, assim, eu tenho um negócio, eu sei que muita coisa a gente aprende na prática errando e perdendo dinheiro. Quem, assim, te ajudou a estruturar uma empresa? Foi intuitivo? Como que você aprendeu? Olha, eu queria fazer muito, o financeiro, fazer... Eu queria muito dizer que eu tive alguém para me ajudar, mas infelizmente não foi o caso. Eu aprendi, errando mesmo, tentando. Obviamente, assim, eu acho que a gente passa por vários estágios, né? Ao mesmo tempo que eu, assim, falo com muita clareza que não foi planejado, hoje eu vejo que eu já tinha uma veia muito empreendedora e que tudo que eu fiz na minha vida, desde pequena, assim, eu sempre pensava em ter meu próprio negócio, eu agia com a mentalidade de empreendedora, mas não era o que eu pensava e planejava para aquele momento da minha vida, porque eu nem achava que eu tinha capacidade ali, eu era muito jovem, eu não achava que eu tinha capacidade de criar uma empresa, digamos assim. Então, realmente, eu só fui me entender como empreendedora quando eu já tinha um certo tempo de empresa, enfim. Mas, voltando para sua pergunta, no meu caso, realmente foi totalmente sozinha. Inclusive, assim, hoje eu acho que se eu tivesse criando uma empresa nesse momento das coisas, assim, do mercado, do acesso à informação, de tudo mais, com certeza teria sido muito mais fácil. Mas eu, assim, aprendo muito até hoje, na verdade. Assim, às vezes eu me pego, assim, não sabendo, sei lá, coisa de imposto, ou, enfim, coisas que não são tanto da minha área. Eu procuro sempre aprender, estudo muito, procurei me preparar, seja com curso, seja com pesquisa, seja conversando com pessoas, mas tudo isso levou muito tempo, porque eu não tinha ao meu redor pessoas empreendedoras com quem eu pudesse conversar. Então, só depois de já ter muito tempo de empresa foi que eu vim, de fato, aprender muita coisa. Então, aprendi na prática mesmo, errando e acertando. E hoje, com essa visão visionária que você tem, você acha que quem quer entrar no mercado digital ainda dá tempo? Claro, com certeza. Eu acho que o mercado é muito abundante. O que eu falo é que empreender não é para todo mundo e nem precisa ser. Eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas romantizam muito o empreendedorismo, né? Então, existia um movimento, né, assim, dos jovens ridicularizarem CLT, gente, etc. Mas CLT é maravilhoso. Eu também. Eu nunca tive minha carteira assinada na vida, queria muito. Mas é uma estabilidade. Total. Porque muita gente tem como grande valor a estabilidade para poder ter uma noite de sono em paz. Sim. Então, assim, é 13º, é plano de saúde. Tudo isso, você tem que pensar que
nossa, tira um peso das costas da pessoa, porque o empreendedorismo, principalmente no começo, é uma montanha-russa. Exato. Então, assim, as pessoas acham, e é por isso que a gente tem essa estatística, né, que a maioria dos negócios não duram 2 anos no Brasil, não ultrapassam a barreira dos 2 anos, porque muita gente vai empreender achando que é fácil, que vai criar um negócio que do dia pra noite vai ser um sucesso, enfim, muitas vezes não se preparam para isso, e eu acho que casos como o meu são exceção, né, de uma pessoa que começou sem ter investimento, sem saber nada sobre empreender. Eu acho que o que eu tinha a meu favor é que o risco era muito pequeno. Então, assim, eu comecei prestando serviço, então eu já não tinha um investimento inicial que precisasse ser feito, mas ao mesmo tempo também eu precisei largar o meu emprego para minha empresa crescer. Então eu assumi o risco de, se isso aqui não der certo, eu vou ter que voltar a procurar e vou ter que botar pro mercado. Ok, mas o risco era muito menor de quem, claro, faz um grande investimento inicial. Mas eu sei que eu faço parte de uma minoria, né? Realmente é muito difícil você ter um negócio longevo no Brasil. Então, por isso que eu falo, assim, que é importante você se perguntar se empreender para você, em muitos sentidos, inclusive emocional, porque eu acho que não é todo mundo que tem um emocional para segurar uma vida empreendedora. E pro futuro da influência, o que você vê? Olha, eu acho que cada vez mais pessoas que conversam com as suas comunidades, pessoas que colocam sua autenticidade. Eu acho que a gente teve um momento da internet bem recente, em que bastava você replicar muita coisa que você era um sucesso, bastava você ter um rostinho bonito e postar foto que você era um sucesso, bastava você seguir as mesmas trends que fulano, ciclano, beltrano, você conseguia ter sucesso. Hoje em dia o mercado está muito inchado, então só quem tem a sua marca e quem tem a sua comunidade é que vai conseguir se manter, não só crescer, mas conseguir se manter nesse mercado que é tão competitivo como o da influência. E assim, e realmente pensar sobre o seu conteúdo. Eu acho que as pessoas, né, assim, principalmente os mais jovens, porque quem já está há muito tempo na internet já saca muito bem esses movimentos. Mas hoje em dia tem muita gente que acha que a vida da influência é uma vida fácil. E não é. Criar conteúdo dá muito trabalho. Sim. Você sabe disso. Exige muito trabalho, muita dedicação. Então, quem entrou nessa achando que era bolinho, vai desistir fácil. Porque se você não tem ali, de repente, uma família, né, que te segura financeiramente, você precisa viver disso, ou você realmente tem o seu diferencial, a sua marca, ou você não vai conseguir permanecer. E é importante falar para as pessoas que não sabem que você faz um trabalho hoje, você vai receber daqui a 60 dias. 60, 90, 120. Assim, é uma doideira, porque... e detalhe, assim, você faz um desembolso, porque você precisa pagar o imposto de uma nota para um dinheiro que você vai receber daqui a 120 dias. Você precisa pagar. Vamos lá, galera, vamos jogar real aqui para vocês. Cabelo make, se você vai fazer um conteúdo, porque é um conteúdo pago, você não pode parecer descabelada. Videomaker, fotógrafo. Edição de vídeo. Às vezes um look. Então tudo isso tem que ser menos do que o valor que você vai receber. Você tem que pensar nisso. Tudo você tem que ter um budget. O ideal é você gravar várias publis num dia, ou gravar vários conteúdos num dia, mas se isso não acontece, tudo isso você tem que pagar antes de receber. Isso. Então, que você vai receber daqui a um bom tempo. Então, assim, eu acho importante falar isso. Por exemplo, a minha irmã tá fazendo residência em medicina, né? E ela falou pra mim que ela só recebe depois de 3 meses que ela dá um plantão. Nossa. E que agora, olha que genial. Eles abriram uma startup, não a minha irmã, mas assim, alguns jovens da medicina que ajudam você a controlar os pagamentos, porque às vezes você dá tanto plantão, que você se perde. Esquece, total. E às vezes o hospital não paga. Então ela falou que é um aplicativo que você fica controlando quanto de dinheiro você tem para receber naquele dia, se você já emitiu nota, se você tudo. Que legal. Só que assim, demora um tempo. Por 3 meses você trabalha de graça. E depois a roda começa a girar, assim. Então eu acho que as pessoas, elas têm que ter essa consciência quando a gente fala do mercado de influência, quando a gente fala de tudo isso, de você ser empreendedor, é muito desafiador você trabalhar
com contas para pagar a Sim. prazo, né? Sim. E normalmente, quanto maior a empresa, mais ela demora para pagar. Ela demora para pagar. Né? Enfim, a burocracia é maior. E aí, às vezes, a pessoa sonha em trabalhar com aquela empresa gigante, mas aí, para você conseguir, você tem que ter já ali seu pé de meia, né? Sua vida muito bem estruturada, talvez alguém para te ajudar, para te assessorar, porque um trabalho que você demora 3, 4 meses, quando ele pinga na sua conta, você já esqueceu até que ia receber. E como você falou, às vezes a empresa pode não pagar, e é quem tá fazendo controle disso, porque é muito difícil uma pessoa sozinha fazer tudo isso, né? Uhum. Exatamente. Então eu acho assim, hoje, por exemplo, para quem quer ser influenciador, que dica você dá? Olha, eu vou dizer, hoje em dia tá cada vez mais difícil influenciadores que têm profissionalismo, que entendem influência como profissão, porque assim, a gente não sabe muitas vezes o que se passa nos bastidores, mas eu acho que isso vale na verdade para qualquer profissão, e muitas vezes, por exemplo, já ouvi isso de várias agências, tá, porque a gente contrata, mas a gente também assessora, a gente conversa muito com o mercado, e assim, você ouve casos, tipo assim, de pessoas que fazem, tipo, simplesmente não entregam a campanha, não deixam de responder, não cumprem o mínimo, vamos dizer assim, do contrato, dão piti, e às vezes o que você precisa é um trabalho como qualquer outro, às vezes o que você precisa é saber que você pode confiar na entrega daquele profissional, de cumprir prazo, de entregar roteiro, de fazer tudo que tá combinado, que eu acho que o combinado não sai caro. Com certeza. Eu acho que as agências também erram muito, tá, assim, eu acho que existe muita falta de profissionalismo ainda no mercado dos dois lados, mas como você me perguntou em relação a influenciadores, eu acho que se você é um influenciador comprometido, que você entende sua entrega como uma profissão e que você é impecável naquilo, você vai crescer muito. E eu já vi muita gente crescer, assim, realmente muito rápido, porque entregava mais do que prometia, não no sentido de dar mais a marca, mas no sentido de fazer uma entrega realmente impecável, de qualidade, de conteúdo, e isso é muito difícil de encontrar, muito mais difícil do que parece. Não, é muito difícil de encontrar, e assim, a gente vê essas planilhas rolando, mas a gente também sabe que pro lado, quando você trabalha com agência, às vezes é assim, urgente, preciso sempre é urgente, do orçamento sempre é em urgente. 2 horas. Nossa, isso é a coisa que eu mais odeio. Essa é a coisa que eu mais... É a coisa que eu mais odeio, porque assim, eu acho que das duas, uma, ou é muita falta de planejamento, ou é também um vício do mercado, que eu acho que tá muito institucionalizado, de que essas campanhas, porque quando você faz uma coisa urgente, você tá dando à pessoa menos tempo de pensar, de negociar, então eu acho que também existe uma estratégia aí. Nunca tinha pensado nisso. Eu acho que tem sim, tá? Mas eu acho também que é muito ruim pra qualidade do trabalho e a sanidade mental das pessoas envolvidas todas, nas agências, nos influenciadores, nas assessorias, porque sempre é urgente. E assim, eu assim, converso muito internamente isso, porque existe a urgência real, existe a urgência fabricada. Se você já, com certeza já deve ter passado por isso. Preciso urgente pra hoje, sei lá, é meio-dia, a pessoa diz preciso pra 1h da tarde. E aí você não viu, você não respondeu. O prazo ele se estende, sabe? É como se assim, eles apertassem você ao máximo para ver se você vai sucumbir ali à pressão. Sim. Então, e quando a gente fala em negociação especificamente, né, na parte comercial, eu vejo muito uma estratégia nisso, de precisar que você responda rápido e querer que seja tudo muito entregue às pressas. Eu sou super contra isso. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser criticada, porque o mercado precisa mudar. Então, é muita pressa para a resposta e pouca pressa para pagar. Exato. Hoje a gente vê que a autenticidade é um pré-requisito quase para você ser influenciador. O que realmente funciona no meio de tanto barulho? Olha, eu acho que não tem uma receita, porque se tivesse, já tinha todo mundo copiado, sabe? Mas eu acho que marcas autênticas, elas têm uma certa espontaneidade. Quando eu falo marcas pessoais. Quando você tem um DNA que você coloca a sua espontaneidade, e porque muitas vezes as pessoas que se destacam com a sua autenticidade, elas correm riscos. Elas correm riscos ao emitir um posicionamento, elas correm riscos... Concordo. Né? Então, eu acho que essa espontaneidade e essa autenticidade vem muito de um lugar de
de correr riscos e fazer algo porque você acredita, não necessariamente porque é o que você acha que a audiência quer de você. Eu acho que quando você se pergunta muito o que você deve dar, o que é que as pessoas querem, é porque você não sabe o que você tem para colocar no mundo. Eu acho que você tem que pensar qual é o conteúdo que você quer entregar, o que é que você gostaria de assistir, o que é que você tem para comunicar de diferencial, e não o que as pessoas querem ver. Porque se você der o que as pessoas querem ver, você não vai estar entregando algo autêntico. Não, e é difícil, porque outro dia eu vi a Camila Frender falando que as pessoas perguntam, o que você quer ver por aqui hoje nos meus stories? Ela falou, gente, você é criador de conteúdo, quem tem que pensar nisso é você, não a sua audiência. Faça o seu trabalho, querido. Faça o seu trabalho. Eu achei tão engraçado, porque eu falei, não, realmente, às vezes a pessoa não quer nem pensar no trabalho dela. Ai, nossa, eu amo a Camila Frender, eu me identifico tanto com ela, porque assim, ela é exatamente o tipo de pessoa chata que eu sou. Então, esse tipo de coisa é o que me dá muito ranço. Porque assim, existem esses vícios hoje, né, de tipo, estou indo viajar, quem sabe pra onde? Aí quer que a pessoa volte. Querida, eu tô nem aí, ela falou sobre isso, tô nem aí, pra onde você vai viajar? Tipo, me surpreende. Sabe? E eu acho que tem muitos esses vícios, assim, de tipo, abre caixinha de pergunta pra perguntar por coisas óbvias, sabe? E o mercado vai se saturando disso. Então, eu acho que a gente teve um momento de alta demanda, que foi pandemia, e um momento de saturação. E essa saturação, ela se estende até agora. A gente tá nesse momento de saturação, mas não é uma saturação no sentido de que o mercado diminuiu, mas sim no sentido de que tudo ficou muito repetitivo, tudo virou uma cópia de uma cópia de uma cópia, uma versão de outras 1000 coisas, e você bate o olho, 3 segundos, você já sabe o que vem. Então tudo se tornou muito previsível aos olhos do espectador. Então quem se destaca é quem consegue surpreender com o seu conteúdo autêntico. Tipo, Camila, acho que é um grande case disso. É um grande case. Porque ela, tipo assim, é totalmente imprevisível, assim, né? Ela acorda de mau humor, sei lá, ou tipo, ela tá sem carisma, como ela diz, e ela consegue transmitir ali de uma forma autêntica as coisas que estão acontecendo na vida dela, e como ela tá percebendo aquilo, e as nós estão passando na cabeça dela, tudo isso, enfim, assim como outros criadores, né, muito bacanas. Que criadores que mais dão retorno para a marca que você trabalha? Olha, a gente teve uma discussão sobre isso essa semana, no nosso evento, porque a gente tava falando quanto tamanho não é mais, assim, sinônimo de resultado, tamanho em números. E eu acho que isso também vem da mesma questão da comunidade engajada, com certeza, mas sobretudo do fit entre a marca e o influenciador. Existem, claro, algumas poucas pessoas que vendem qualquer coisa, no sentido de que a comunidade é tão engajada que se aquela pessoa pedir para você comprar o jiló, a pessoa vai comprar o jiló. Mas assim, são casos muito isolados, tipo a Kim Kardashian da vida. Acho que Kim vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Eu tenho certeza. Mas assim, quando a gente fala de influência, eu acho que resultado, ele vem de uma química muito boa entre o discurso da marca e o discurso de quem está vendendo a marca. Porque se ele não é verdadeiro, ele não é feito de uma forma que gera uma curiosidade, um interesse genuíno na audiência, é muito difícil converter. E quando a gente fala em conversão, claro, a gente tem que falar que hoje em dia o funil ele é muito mais longo. Então, conversão hoje em dia nem sempre é a venda imediata. Muitas vezes é um posicionamento que vai ser gerado e essa conversão ela vai vir depois. Até porque vender banana e vender bolsa de luxo não pode ser a mesma métrica. Sim, com certeza. Vender uma blusinha de, sei lá, R$100 e vender um produto de 5.000 não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, joia é um produto que é muito difícil você comprar no impulso. Normalmente você pensa um pouco, namora um pouco. Então, eu acho que as marcas têm que entender, número 1, que você precisa saber qual é o tipo de funil para o seu produto, porque tem marcas que trabalham posicionamento. E isso dá retorno no curto, médio e longo prazo quando você tem um trabalho consistente. Tem marcas que querem a venda imediata, o volume, porque é um produto muito barato e às vezes elas querem ali naquele momento. Só que se elas focam apenas no influenciador que é muito grande porque elas querem volume e não no influenciador que combina muito com o produto dele, eu acho que elas não têm esse resultado. Quando a gente estava na pandemia,
eu comecei a procurar, como todo mundo, uma cadeira mais confortável de escritório para mim. Porque eu não tinha em casa, assim, eu não trabalhava home office, a gente tinha um escritório da agência. E comecei, assim, foi um conteúdo super espontâneo que eu pedi indicações. Eu juro por Deus que não foi tentando pescar parceria, porque muita gente faz isso. Sim. Vocês têm pra indicar um não sei o quê? Tipo, normal, pra, tipo, a marca, né, afim aparecer. E eu perguntei, e as meninas começaram a me indicar vários tipos de cadeira, e dessas eu achei uma que eu achava que ela era bonita e parecia ser confortável, tinha boas indicações. Bom, comprei a cadeira e tudo mais, e aí a marca disponibilizou um cupom. Quando disponibilizou esse cupom, tipo, ela vendeu 94 cadeiras. Caramba! Eu não fiquei sabendo disso não, tá? Eu vim saber muito depois. Um belo dia, assim, me deu um start. Aí eu disse assim, você sabe quantas cadeiras vendeu com esse cupom? Aí ela, sei, vou puxar aqui. 94. Eu fiz, Tipo, eu não fazia ideia que tinha vendido tanto, sabe? E assim, elas me pediram um cupom porque elas gostaram da cadeira. Elas, no caso, a audiência, as meninas. Elas gostaram tanto da cadeira que elas disseram, consegue um cupom pra gente? Eu disse, claro, fui atrás, tarará. Bom, tudo isso pra dizer que, sei lá, talvez uma pessoa que tivesse um perfil muito maior não tivesse vendido 94 cadeiras naquele momento, porque tinha ali um storytelling que fazia sentido. Eu queria uma palavra melhor pra isso, eu não sei se tem, mas tipo, tinha uma narrativa claro. Ali que estava sendo contada e que era genuína, de verdade. Muitas pessoas estavam passando por aquela mesma necessidade. E pra piorar, assim, na verdade, pra melhorar, eu tinha fit com a marca, na verdade nem com a marca, mas com aquele produto específico, né? A minha comunidade tinha também. Então, eu já ouvi, tipo, de pessoas, assim, eu, Camila, pessoa física, não eu, Camila, Girls Evolution. Tipo, quando você postou tal produto, porque eu indico coisas que eu gosto, ou pessoas de amigas, de clientes, enfim, eu ganhei mais seguidor do que quando fulana, tipo, influenciadora, milhões de seguidores, postou. E, tipo, não é porque eu sou, tipo, uau, mas é porque, às vezes, aquele produto tinha muito fit com as pessoas que me seguem, sabe? A gente vê muita verdade em você, eu sinto muito isso. Eu te acompanho nas redes e, enfim, você me levou para Recife para conhecer o seu universo de influência. E foi muito incrível, fui muito bem recebida, mas a gente vê que as pessoas acreditam em você. Quando eu vejo as pessoas que te cercam, eu vejo assim, o quanto elas respeitam você, e eu acho isso muito importante. Então, obrigada. Não, é muito legal, até obrigada. Fiquei curiosa, que cadeira é essa, gente? Eu te mando, não sei se ainda vende, mas eu te mando. Tá, depois ela não tem nada de especial, mas ela é bonita, ela é rosinha, tipo assim, ela é bonita, sabe? É porque eu tinha aquela coisa da cadeira de escritório que é feia, e eu não queria cadeira feia, eu queria bonitinha. E ela é confortável, eu tenho ela até hoje, eu uso ainda. Mas deixa eu te falar, eu acho que não sou eu, Camila, eu acho que, tipo, o que eu tenho, assim, de valor nisso é porque eu posto coisas e marcas e produtos que eu acredito que eu uso, mas poderia ser você, Thaís, poderia ser Josanete, qualquer pessoa que eu acho que ela consegue conversar com a sua comunidade de uma maneira verdadeira, e você com certeza também vive isso quando você fala de livros que você leu, você indica coisas que fazem parte de quem é Thaís, a sua comunidade, ela ouve você. Sim. E ela acompanha. Então, eu acho que isso vale para qualquer pessoa. E é diferente, assim, quando é uma marca, às vezes, contrata uma influenciadora que ela não tem muito fit com aquilo, as pessoas notam de cara. Claro. Isso acontece. E aí não convence. Não, é muito isso. A gente sente, né, que a pessoa tá fazendo aquilo só por dinheiro. Por isso. E é a responsabilidade da influenciadora fazer esse filtro. É tipo um ator que é bem sucedido, é um ator que escolhe bons papéis. A influenciadora tem que escolher boas marcas para trabalhar com ela e que tem total fit com quem ela é. Eu acho que isso é um trabalho dos dois lados. Vamos falar suas redes sociais? Vamos. Aonde a gente te encontra? Eu tô no Instagram, Camila_Gus, tô no sala.networking, no girlsevolution.br e também Kaleidoscope_agency. Todos os links vão estar no descritivo desse episódio. Agora vamos falar do Sala, que eu tive o prazer em palestrar. Eu amo o conceito do Sala, porque eu acho muito parecido com o TR, meu grupo. E eu acho muito legal porque você trouxe uma forma de trazer a sua comunidade para perto de você. E, assim, um espaço acolhedor. Conta do Sala, como ele surgiu.
Então, o Sala, assim como o Girls Evolution, nasceu de uma inquietação. Que eu já tinha há mais de um ano, eu sabia que eu queria criar algo assim, mas eu não sabia exatamente como, em termos de formato. E eu também sempre pensava muito, eu vou ter energia para dar conta de mais esse projeto, né? Que eu acho que pessoas que têm muitas ideias e muitos projetos devem se perguntar sempre isso, porque já aconteceu de eu colocar, tipo, uma coisa no mundo e às vezes depois não dar conta, dizer, pra que eu inventei isso, sabe? Então, hoje em dia eu penso muito se eu vou dar conta de mais um projeto, mais um negócio, enfim. O Sala, eu considero ele um braço da agência, só que é um braço autoral, porque na agência a gente cria eventos e experiências para as marcas, na Sala não, a gente cria para os nossos membros. Então, eu crio de fato conteúdo, experiências, eventos em que eu acredito que podem trazer desenvolvimento pessoal e networking para essas mulheres que fazem parte. Então, é exclusivo para membros, a gente tem uma agenda anual em que a cada mês a gente tem um tema e um evento ou experiência relacionado àquele tema. E aí, quando tudo se encaixou na minha cabeça, foi dezembro do ano passado. Então, assim, dia 2 de janeiro, praticamente, eu já estava lançando o Sala. E fiz o evento em fevereiro para oficializar. E a gente abriu as inscrições até finalzinho de fevereiro, logo depois do carnaval, começo de março. E aí, a gente já deu o pontapé na programação do ano. A ideia inicial era ser um grupo mais ou menos com 20 membros, depois eu cresci para 30, depois eu cresci para 40, quando chegou em 45 eu disse, tá bom, agora eu vou parar por esse ano. Senão, eu acho legal a gente falar isso, a gente que trabalha com grupos, porque senão perde um pouco o propósito. E é muito difícil você fazer uma coisa que você dá atenção àquelas pessoas, porque assim, você precisa de fato ter relacionamento, né? E é muito difícil você ter isso no volume. Hoje eu entendo, e eu tinha muito medo também de criar um grupo muito grande e não conseguir dar atenção a todas essas mulheres, a todas essas trocas. Então, isso era um ponto que para mim era fundamental. Hoje eu entendo que dá para crescer um pouco mais. Não sei exatamente ainda quantas vagas novas eu vou abrir pro ano que vem, mas a gente trabalha, assim, né, dentro do grupo são mulheres que têm uma agenda muito corrida. Então, eu já sei que a gente não vai ter sempre todas em todos os eventos. Então, a gente tem uma margenzinha ali para crescer, porque a gente vai estar sempre com essa quebrazinha e que é natural. Elas ficam arrasadas quando vão perder, porque, enfim, agora de férias, todo mês a gente tem evento. Então, assim, aí uma tira férias, não sei o que, eu não acredito que eu vou perder. Elas ficam, tipo, arrasadas, assim. Mas faz parte, né? É muito difícil você estar em 100% dos eventos. Sim, mas você sabe que eu tenho uma confraria de empreendedoras e são 35. E é muito raro eu abrir novas vagas e são 35. Há 3 anos são 35. E daí as pessoas falam, nossa, mas chama fulana, chama ciclana. Eu falo, gente, vai ter sempre alguém que vai faltar, vai ter sempre, mas não tem problema, mas eu gosto de ser uma comunidade. É muito legal esse número. É muito exatamente. Na confraria, 35 e ponto, acabou. Você não pensa em abrir mais, não há margem pra... Não, às vezes assim, às vezes uma leva uma amiga, pede pra levar. Sim. A gente chama outras pessoas, assim, convidadas, mas não é um negócio que eu penso em crescer, assim, Não, e você faz na sua casa, né? Tem toda uma intimidade ali daquele momento, enfim. Então, elas foram as primeiras pessoas a saberem que eu me separei. Elas foram as primeiras pessoas a, sabe? Então, pra gente é um grupo muito, assim, de confiança mesmo, sabe? A gente vai lá para debater. Sim. Então, mas eu não penso em crescer mesmo. E as pessoas falam, nossa, mas o que rola lá? Daí eu falo, gente, nos aniversários o povo chora. É muito legal, sabe? Um dia eu quero ser convidada para uma, tá? Tá, pode deixar. Não, pode deixar. Vou te convidar para de outubro, que é do meu aniversário. Ai, mentira, que especial. Sim, a gente faz super, assim, bolo, faz um monte de ativações, legal. Assim. Muito bom. É bem legal. Mas o Sala, eu percebo que hoje você também compartilha os seus viveres com as pessoas. Sim. E eu imagino que muita gente que queria participar dos eventos das marcas que te contratam, elas também entraram no Sala para se aproximar um pouco de você, né? Engraçado, eu acho que é um pouco até o contrário. Hoje eu vejo que as pessoas querem participar muito mais da Sala do que dos eventos, porque dos eventos eu consigo
agregar muitas pessoas, eu faço muitos eventos ao ano, eu atendo muitas marcas, então é algo que eu consigo englobar muitas pessoas. O Sala é muito mais exclusivo, então tem muitas pessoas que querem entrar e tem muitas pessoas que eu quero trazer, mas eu realmente tive que dizer não para esse ano, porque eu sabia que eu não podia também simplesmente colocar pessoas e não fazer algo que fosse dentro do que eu acreditava. De nível de qualidade. De qualidade, de interação, de troca, tudo isso. Então, hoje em dia, o Sala tá muito mais disputado, porque nos meus eventos das empresas eu consigo trazer muita gente diferente, a gente faz realmente muitos eventos. Mas acho que vou conseguir aí umas vaguinhas pra 2026. É isso aí, não, perfeito, me chama de novo, hein, que eu gostei da tour. Não, elas amaram você, tipo assim, várias, é muito engraçado, porque assim, elas sempre falam pra mim, tipo, esse evento tava super ansiosa, não sei o quê, elas sempre dão os feedbacks, né, aí quando acabou esse evento, aí elas, melhor evento até agora, sabe, elas vieram falar assim comigo, foi muito legal. Foi muito legal mesmo, elas são muito legais. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é tanta coisa. Sucesso pra mim é dizer não. É muito bom dizer não para as coisas que a gente não acredita, para círculos que a gente não quer estar. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que é a Lita Kai. Ela fala, você não tem que dançar todas as danças. E eu sempre acreditei nisso e hoje eu coloco em prática com muita, assim, paz no coração, porque eu já me questionei muito. Hoje em dia eu faço com muita paz. Sucesso pra mim é estar com as minhas contas pagas, com dignidade do meu trabalho. Principalmente, acho que deitar a cabeça no travesseiro e pensar que eu fui a melhor empresária que eu podia ser, a melhor filha que eu podia ser, a melhor esposa que eu podia ser, com o que eu tinha disponível no momento. Então, eu tento sempre dar o meu melhor nas coisas. E, independente do resultado, isso me dá uma sensação de muito sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda trajetória tem um erro profissional, que no final das contas acaba sendo bom. Você fala, eu aprendi muito. Ainda bem que aconteceu. Que erro que você considera que foi uma escola para você? Eu acho que foi uma vez que eu investi num negócio que eu não ia estar à frente do negócio. Era um restaurante e eu investi porque eu acreditava no negócio, mas eu não ia participar dele. E hoje eu vejo como um grande erro, porque eu perdi dinheiro, eu me estressei, as coisas assim, me trouxe um estresse emocional muito grande, e hoje eu vejo que não faz sentido para mim estar em iniciativas que eu não faça parte da gestão. E isso foi uma coisa até que a minha astróloga falou pra mim, engraçado. Ela sem saber nada disso, acho que há uns 2 anos atrás, ou 3 anos, quando eu fiz a minha revolução solar, que eu faço todo ano, ela disse, Camila, uma coisa muito importante, nunca esteja em negócios que você não está à frente. Você não nasceu para estar no banco do passageiro. Você sempre tem que estar à frente das suas iniciativas. Não coloque dinheiro, não coloque energia em nada que você não esteja à frente, porque você sempre vai se desgastar. E assim, eu já tinha tido essa experiência, então eu já sabia, né, que não dava para ser assim, mas ela falar para mim foi muito importante, porque eu acho que às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa de uma outra forma, coisas que a gente já passou ou que vem ali para confirmar algo que a gente já sente, né? Dica muito boa. Muito boa. E restaurante, o Facundo falou isso aqui, Facundo Guerra, que é muito difícil de estruturar, de ganhar dinheiro com comida. O Facundo já falou isso algumas vezes. Então eu acho um insight muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Vamos lá. Documentário, eu vou indicar o da Martha Stewart, da Netflix. Uma dica. Muito bom. Maravilhoso. Assim, ela é uma figura super controversa, né? Não vou nem entrar no mérito de defender ela, que eu não acho que é sobre isso. Eu acho que a trajetória dela tem muito a ensinar para muita gente. E eu acho que ele é um documentário muito bem feito e que ele trata de muitas questões relacionadas a mulheres e sucesso, mulheres e carreira. Ela é de uma outra geração, e ela cometeu muitos erros, mas eu acho que o documentário ele traz mensagens muito positivas e eles retratam de fato a figura dela sem romantizar, sabe? E eu adorei, assim, eu amei esse documentário.
Eu acho que... Eu tenho muita dificuldade de escolher filme porque eu sou muito cinéfila. Ah, é? Eu sou muito, muito, assim, quando eu e meu marido começamos a namorar, a dificuldade era na locadora escolher filme, porque eu já tinha visto tudo. Então, assim, eu gosto de muita coisa, depende muito da fase. Eu tô numa fase que eu tô revendo muito um filme que eu adoro, de um diretor italiano, que chama A Juventude. Ele tem no catálogo, acho que tá da Amazon Prime. E ele retrata 2 idosos que estão, tipo, num retiro e refletindo sobre a vida. Um é um maestro e outro é diretor de cinema, mas tem outros personagens secundários, e a forma como o filme retrata a vida, a morte, é muito interessante o filme, eu gosto muito. Muito bonito, muito poético. E livro, nossa, difícil também pra mim, porque eu sou, assim, já fui mais leitora, tô retomando a ser uma grande leitora. Um livro, assim, que eu acho que tem vários livros, assim, que me marcaram muito, mas eu acho que os livros de filosofia, no geral, mudaram muito a minha visão de mundo, assim. Então, acho que eu indicaria qualquer um de Nietzsche. Eu gosto muito de Nietzsche. Muito bom. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei. Obrigada. Amei falar um pouco dos seus negócios. Eu que amei. Tô muito trazer você para a audiência. Eu acho que você é muito pé no chão, mas você, assim, muito boa com o tino de negócios, com a sua visão. Obrigada. Ai, obrigada a você. Sério, uma honra estar aqui. Ai, bah. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, produção de José Newton Fonseca, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.